afirmar que depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo Caiová. Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Demarcação já, demarcação já. E um tratoriza, motosserra transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta e não infecta e se conecta e tem um pacto com a mata sem a. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa de Justiça e Paz. Hoje é sábado, 4 de setembro, e nós estamos ao vivo na Rádio Nova Aliança 103.3 FM e pelos canais do YouTube e do Facebook da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Recebam todos as nossas boas-vindas e o nosso abraço fraterno. Eu sou Ana Paula Barbalho, membro da Comissão de Justiça e Paz, e hoje eu converso com o Dr. Paulo Machado Guimarães, advogado e presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com o Dr. José Geraldo Souza Júnior, também membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília e ex-reitor da Universidade de Brasília, sobre o tema O Marco Temporal, ameaça à sobrevivência dos povos indígenas. Nós voltamos ao tema do marco temporal pelo retorno do julgamento no STF, dessa questão tão importante que vai determinar o futuro da demarcação das terras indígenas. Os indígenas, os povos originários do Brasil, estão tendo agora uma nova ameaça, dentre tantas outras que já enfrentam nos quase 500 anos de história registrada de conflitos entre os portugueses que aqui chegaram e os indígenas autóctones, aqueles que aqui já habitavam. Para falar então sobre essa tese do marco temporal, nosso convidado hoje, eu desejo que sejam todos muito bem-vindos, tanto o José Geraldo como o Paulo, e eu passo a palavra ao Paulo para começar a introduzir esse tema do marco temporal. Hoje nós vamos conversar sobre o que é o marco temporal e como ele pode afetar o futuro dos indígenas no Brasil. Paulo, seja bem-vindo, receba o nosso caloroso abraço. A gente agradece muito à Ordem dos Advogados do Brasil, no seu Conselho Federal, por estar aqui nesse momento e por compartilhar essa experiência que essa comissão tão importante da OAB tem para mostrar aos nossos ouvintes, partilhar esse processo
e entender um pouco melhor juridicamente o que se trata desse julgamento tão importante para os indígenas. Seja bem-vindo, Paulo. Então, ótimo. Muito bom dia, Ana Paula, meu estimado amigo, colega e professor Zé Geraldo. Eu quero agradecer muito o convite que a Comissão de Justiça e Paz aqui da Arquidiocese de Brasília me fez para estar presente aqui nesse programa hoje, nessa manhã, tratando desse tema gravíssimo, né? A Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas propôs ao Conselho Federal que o Conselho Federal da OAB ingressasse como amicus curiae nesse processo. A direção da ordem da OAB concordou e a ordem externou a sua compreensão sobre esse aspecto. Essa questão do marco temporal, ela surge objetivamente e de forma mais candente, né, no voto do ministro Carlos Brito, no julgamento da demarcação, de uma ação popular proposta contra a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. O Supremo Tribunal Federal fixou a competência para apreciar esse caso e considerou que a demarcação feita anteriormente e homologada estavam corretas, né? Porque havia prova, farta prova, da ocupação tradicional dos 4 povos que ocupam a terra indígena Raposa Serra do Sol. E na análise desse caso, né, Sua Excelência, o ministro Carlos Brito, né, observou que entendia que na vigência da Constituição de 88, né, havia, portanto, a evidência comprobatória da presença dos Macuxi, Uapixana, Taurepang, Ingaricó e Patamona, esses 5 povos que ocupam essa região. Mas fez, então, essa pontuação de que a Constituição trabalhou com data certa, ou seja, os índios que tradicionalmente ocupam, né? Em razão dessa formulação, haveria, portanto, a indicação de que se deveria ter a prova, na vigência do atual texto constitucional, da presença indígena na terra que tradicionalmente ocupa. E caso não estivesse presente na área, que essa área, que houvesse a prova e a evidência do que ele denominou um renitente esbulho, ou seja, um esbulho, ou seja, uma privação da posse da terra pelos índios, decorrente de algum ato de terceiro, de forma renitente, ou seja, de forma persistente, que viesse persistindo até o início da vigência da Constituição de 88. Com essa formulação, no debate que se travou no julgamento da Raposa Serra do Sol, essa questão ficou, portanto, enquadrada dessa maneira. Com o passar do tempo, né, os setores, né, do agronegócio, os ruralistas, a defesa desses interesses, considerou conveniente projetar essa tese de uma forma absoluta, né? Isso gerou, inclusive, um parecer da AGU, né, considerando a aplicação das condicionantes, né? Depois o parecer foi suspenso, até por decisão do ministro Edson Fachin. Mas eles convergiram seus esforços de 2009, basicamente de 2010 para cá, já faz, portanto, uma batalha de uns 10 anos, 11 anos, em que se projeta que se deve considerar esse marco. O problema dessa tese é exatamente que, e o próprio ministro Carlos Brito observou isso com clareza, né, são os fatos ocorridos na vigência dos textos constitucionais anteriores, da Constituição de 67 e 69, de 46, de 37, de 34, por aí vai. A tradição jurídica brasileira e a análise que o Supremo faz de todos os fatos segue a regra de que os fatos, ou seja, as causas, devem ser analisadas de acordo com as regras que vigoram na época em que os fatos ocorreram, né? Portanto, é assim que deve ocorrer, né? Então, não existe um marco temporal.
Existem as circunstâncias probatórias da ocupação da terra de acordo com as regras de cada momento. Esse é o conflito que se trava, né, nesse momento em torno dessa tese. Então, Paulo, é interessante pensar que, assim, dentro dessa palavra marco temporal, né, existe uma sustentação de uma ideia de que os povos indígenas só deveriam ter direito às terras que já estavam ocupadas no momento em que a Constituição de 1988 ela é promulgada. E isso, de fato, é um empecilho para os indígenas, né, e a gente sabe também que os indígenas, infelizmente, a história dos indígenas no Brasil, ela não é contada pelos indígenas, porque se fosse contada, seria uma história de conflitos constantes, né? E que os indígenas vão sendo varridos do território que anteriormente ocupavam essencialmente a costa brasileira e vão sendo interiorizados ao longo da história do Brasil de uma maneira muito violenta, de uma perseguição muito intensa, e são retirados dos seus territórios originários e depois, muitas vezes, retornam a esses territórios pela cultura, pela tradição, e que no momento da demarcação, é importante também falar um pouco sobre como acontece essa demarcação, que ela primeiro inicia num ato administrativo do governo executivo, né, tanto pelo reconhecimento através da portaria da FUNAI, do Ministério da Justiça, e depois ela se propõe um projeto de lei que reconhece aquele território como sendo de ocupação indígena. Então, são muitas etapas de estudo, são muitas etapas de confirmação, até que se chegue à ideia, de fato, de um território que possa ser reconhecido como sendo de ocupação tradicional indígena e possa ser reconhecido como uma terra indígena definida por lei. Nesse sentido, tem uma pesquisa muito interessante realizada pelo Supremo em Pauta, que é da Fundação Getúlio Vargas, do Direito de São Paulo, em parceria com a WWF, que fez um levantamento de todas as ações que aguardam julgamento definitivo ou liminar relativas aos direitos socioambientais, isso até junho de 2020. São 365 ações sobre esse tema no Supremo Tribunal Federal, 210 são consideradas ações de grande relevância, que criariam novos marcos jurídicos, e 35% dessas ações são conflitos de terra relacionados a indígenas. 72 em terras indígenas, 3 em terras quilombolas. Então, a gente consegue perceber que se chegou na instância máxima do judiciário brasileiro, esses conflitos, né, se chegou a esse tipo de conflito, existe um intenso litígio envolvendo todas as etapas desse processo de demarcação. Desde o momento em que a FUNAI identifica essas, vamos dizer assim, através de portarias declaratórias do Ministério da Justiça, esses efeitos da homologação da terra, né, que identifica que ali tem um povo indígena vivendo, até o processo de decreto mesmo, de homologação e demarcação pela Presidência da República. A gente vive um momento muito diferente também, onde esse discurso de que os indígenas não têm direito às suas terras tradicionalmente ocupadas, ele tem um discurso que ganha força pelo contexto político do Brasil. E aí agora eu vou chamar o Zé Geraldo para contribuir nessa discussão, Zé. Zé, seja bem-vindo, um bom dia. Entra nesse caldeirão, que o tema é difícil, é muito complicado, e a gente está aqui hoje debatendo. Seja bem-vindo. Então, que bom falar com você, Ana Paula. E, sobretudo, aqui receber o Paulo Machado Guimarães, né? Temos uma convivência antiga, tanto na vida profissional, na advocacia, né? Trabalhamos juntos no escritório Sigmaringa Seixas, o velho Sigmaringa, né? Pai do deputado, que também foi da Comissão de Justiça e Paz. E também no CIMI, Ana Paula, o Paulo foi o advogado que, a convite de Dom Luciano Mendes de Almeida, organizou a assessoria jurídica do Conselho Indigenista Missionário. E ele sabe que, na linha do que você acabou de dizer, né, muito antes da Constituição de 88, mas no marco de toda uma construção de reconhecimento ao protagonismo indígena sobre a afirmação de seus direitos sobre o território, né, o Instituto do Indigenato, por exemplo, né, que estabelece essa prerrogativa de apropriação
indígena sobre as terras, né, que tradicionalmente ocupa, né, o Paulo construiu o fundamento, né? Você vai lembrar, Paulo, do incidente Pataxó, que você, como advogado do CIMI, assegurou contra todas essas condicionalidades atuais, né, que aquela comunidade que havia sido removida pela pressão dos cacauicultores do sul da Bahia para o norte de Minas se colocaram como protagonistas, autodemarcaram a sua região, definiram a sua capacidade de afirmar sua presença no território e se estabeleceram nas suas terras originárias dos seus mitos, da sua cosmologia, né? Então, Ana Paula, é verdade que todos esses procedimentos são percorridos administrativamente, mas a normativa, inclusive internacional, hoje, prescinde disso, porque parte do pressuposto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já assentou isso, e a Convenção 169 da OIT, né, de reconhecimento dos direitos anteriores à positivação jurídica estabelecida pelos Estados, que têm que reconhecer as plurinacionalidades, né? Então, Paulo, independentemente do que decida o Supremo, essa questão é antropológica, ela permanecerá como uma referência do protagonismo desses sujeitos, né? Que, como você demonstrou lá no caso Pataxó, já tem quase 20 anos, né, Paulo? Já tem quase 20 anos, né? Foram reconhecidos os sujeitos coletivos de direito e a sua capacidade de definir a sua presença e pertencimento ao território, porque os indígenas não ocupam terra para trabalhar como uma mercadoria, eles ocupam terra para afirmar a dimensão da existência e da vida. A terra é vida, não é um elemento da economia, né? Então, Paulo, alguém já disse que esse é o julgamento dos séculos, né? Porque aqui se marca uma medida civilizatória, uma diferença civilizatória, né? Até uma colega sua da comissão, a Juliana, disse que a jurisprudência do Supremo sequer abre ensejo para se admitir uma tese diferente do que da anterioridade dos direitos indígenas sobre o território, né? O que é que está em causa realmente nesse julgamento no Supremo? Eu acho que o Zé Geraldo coloca a questão central no problema. E realmente, esse episódio, esse caso que o Zé Geraldo lembra, e eu saúdo, porque foi já nos idos de 82, 83, quando eu tive o privilégio de conhecê-lo e trabalharmos juntos com o doutor Sigmaringa Seixas, que é uma referência magnífica na advocacia e como ser humano, né? Rendemos aqui nossas homenagens a ele, a memória dele, de Luiz Carlos Sigmaringa. Mas, objetivamente, é isso mesmo, quer dizer, são os interesses econômicos sobre as terras indígenas que vão pressionando e buscando, no decorrer do tempo, né, inúmeras teses ou formas de se legitimar sobre algo que não tem como se legitimar. Desde a prática da violência direta, que é a expulsão à bala de povos e comunidades indígenas, conflitos esses que ocorrem até hoje, até o desenvolvimento, como alguns dizem, de uma construção interpretativa sobre um limite de tempo que não existe. Não existe. Essa é uma ficção, né, em que se arbitra num determinado marco de tempo algo que o constituinte originário não concebeu, né? O que está concebido é esse reconhecimento desse espaço territorial de um povo. Enquanto o Brasil, os cidadãos e as cidadãs brasileiras,
né, e o Estado, especialmente a atual administração, que nega isso, né? Não compreender que nós temos no Brasil diversas organizações sociais com identidade étnica e cultural que vivem como povos e se organizam e se realizam historicamente como grupos etnicamente diferenciados, com identidade religiosa própria, idioma próprio, né, história própria, não se compreende o que significa uma terra indígena. Terra indígena, na realidade, são terras de diversos povos, diversos agrupamentos sociais com identidade distinta. O fato de um povo ser privado, ser retirado à força ou impedido de nela se fazer presente, né, e não retira desse povo a sua consciência de que o seu local no espaço físico é aquele de onde ele foi privado. Isso acontece o tempo todo, né? Essa é a história do Brasil de forma permanente. E agora existe, obviamente, situações em que os povos foram vencidos, ficaram privados mesmo e não têm força para se recolocar, até porque não conseguem ter prova dessa ocupação e vão, infelizmente, ficar numa situação de alijamento. É um alijamento, é uma violência gravíssima. Agora, na medida em que nós temos elementos de prova da ocupação, não há como uma pessoa que mesmo os descendentes de pessoas que se fizeram legitimados na posse de uma terra decorrente de uma turbação, ou seja, de um esbulho, né, se legitimar, porque seu título é ilegítimo desde a origem. E esse é o conflito que se trava. Essa tese do marco temporal, ela nada mais é do que a continuidade de uma disputa política, né, que se utiliza de teses jurídicas para se fazer valer uma referência de interesses econômicos, do agronegócio, da produção agrícola, e que isso não tem cabimento. Há um desdobramento dessa tese, por exemplo, a se levar ao fim e ao cabo uma tese como essa, né? Aqui eu estou recebendo a informação, teremos um intervalo, mas eu comentaria depois os desdobramentos hipotéticos de um marco temporal como esse. Quais seriam as consequências difíceis de serem concretizadas? Oi, doutor Paulo, é isso mesmo. Esse eu acho que vai ser o nosso próximo bloco. Nós vamos agora para um intervalo, e antes do intervalo, eu vou deixar com vocês uma mensagem do Papa Francisco, né, o nosso guia da nossa igreja, né, que a igreja precisa escutar a sabedoria ancestral, voltar a dar voz àqueles que nos antecederam, reconhecer os valores presentes no estilo de comunidades nativas, recuperar a tempo as preciosas narrações dos povos. Temos algumas participações, o Elianildo no YouTube. O relatório mais recente do IPCC nos mostra quão grandes são os desafios ambientais e como deveríamos aprender com os indígenas. Realmente a gente tem o dado de que nas terras indígenas as ações de desmatamento e destruição das florestas são menores do que em terras não indígenas próximas a essas ocupações e essas demarcações, especialmente na Amazônia, né? A gente tem também uma fala da Jussara Rezende, Paulo Guimarães, brilhante profissional, conhecedor profundo da causa e direitos indígenas. Então, agora eu vou chamar um intervalo, a gente vai ouvir uma musiquinha enquanto isso. O pessoal que está no YouTube, que está no Facebook, vai continuar nos vendo aqui, ouvindo a nossa música. E o pessoal que está na rádio, a gente chama um intervalo e volta com a nossa teóloga Simone Furquim comentando um evangelho relacionado a esse nosso tema de hoje, o marco temporal, ameaça à sobrevivência dos povos indígenas. Obrigada pela sua audiência, continue conosco, o intervalo é rapidinho, a gente vai e volta num minuto, e na sequência o Dr. Paulo Machado Guimarães vai falar sobre possíveis consequências do estabelecimento desse marco temporal para a sobrevivência dos indígenas. Fique conosco, esse é o programa Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Logo, logo estaremos de volta. Qual a água acabará, demarcação já, demarcação.
demarcação já, pra que não deixem nem terras indígenas, nem unidade de conservação, abertas como chagas cancerígenas pelas feridas da mineração. E de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual o negro homossexual, o índio é tudo que não presta como quer. Quem quer tomar-lhe tudo que lhe resta, seu território, herança do ancestral. E joga o que ele quer, o que é dele já. Demarcação tá, demarcação já. Pro índio ter aplicação do estatuto, que linde o seu rincão com um reduto e blinde-o contra o branco mau e bruto que lhe roubou aquilo que era seu, tal como aconteceu do Pampa ao Amapá. Demarcação lá, demarcação já. Já que é assim que certos brancos agem, chamando-os de selvagens se reagem, e de não índios se nem fingem reação à violência e à violação de seus direitos de Humaitá ao Jaraguá. Demarcação já, demarcação já. Pois índio pode ter iPad freezer, TV, caminhonete, voadeira, que nem por isso deixa de ser índio, nem de querer e ter na sua aldeia cuia, canoa, cocar, arco, maracá. Demarcação já é, demarcação já. Para que um indígena não seja um indigente, um alcoólatra, um escravo, um exilado, ou acampado à beira de uma estrada, ou confinado e no final um suicida, já velho ou jovem, ou pior, piar. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Lucas, capítulo 6, de 1 a 5. Trata-se da Boa Nova. A vida é maior do que o templo com suas normas. Mais uma vez, há um confronto entre a novidade estabelecida por Jesus, o Filho do Homem, e os moralistas de plantão, que são os fariseus, que são engessados em leituras fundamentalistas da lei. A lei do descanso no dia de sábado estabelecia o seguinte: 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás, quer na aradura, quer na colheita. Esta lei é fruto da preocupação com o descanso do trabalhador que era explorado no exílio da Babilônia. O sábado tornou-se um dia santo, dia de celebração de Javé Deus. Porém, no pós-exílio, lá pelo ano 539 a.C., com a reconstrução do templo, a instauração da religião judaica, os casuístas da época e os sacerdotes do templo distorceram a lei e a tornaram em normas pesadas, sacrificando as pessoas que desobedecessem à lei. O transgressor era passível de penas graves. Segundo o livro de Números, um homem foi morto por apedrejamento por ordem do sacerdote maior Moisés e determinação de Javé, por ter apanhado lenha no dia de sábado. Jesus observava que muitas vezes o templo, a religião, estava a serviço das autoridades religiosas e não produzindo vida para as pessoas. Sabendo que os fariseus e escribas procuravam na lei e na Torá regras para condenar, Jesus procurou também encontrar nas Escrituras fatos para salvar as pessoas, como fez utilizando os 2 casos da lei que está no livro de Números, capítulo 28, versículo 9, e Levítico 24, de 5 a 9,
e citando o rei Davi, o próprio rei Davi, como exemplo de quem prioriza a vida das pessoas, uma vez que comeu e deu a comer também o pão oferecido somente aos sacerdotes em dia de sábado. Jesus, então, desconstrói a interpretação fundamentalista da lei e nos mostra o bem maior que Deus quer para todos nós, que Deus quer que aprendamos para aplicar em nossa vida, na vida com nossos irmãos. Nessa mesma passagem, o evangelista Mateus, no capítulo 12, acrescenta uma profecia para dizer o que verdadeiramente é da vontade de Deus. Misericórdia é que eu quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Hoje, muitos fariseus de plantão interpretam leis para condenar e excluir as pessoas. Por isso, cabe a nós um olhar crítico, um olhar pautado ao Evangelho. Saber que as normas, as leis são importantes para a organização de nossa vida, tanto particular como comunitária, mas elas devem vir para produzir dignidade de vida para todos, sem exceção. Este é o amor evangélico, é a misericórdia. Essa é a essência para nós cristãos. Essa maravilhosa mensagem da Simone Furquim, sempre... A Simone devia trazer Jesus para Amicus Curiae nessa causa, porque essa passagem rechaça qualquer marco temporal, né, Paulo? Então, eu vou trazer mais também uma palavra do Papa Francisco no documento Querida Amazônia. Nesse contexto, os povos indígenas da Amazônia expressam a autêntica qualidade de vida como um bem viver, que implica uma harmonia pessoal, familiar, comunitária e cósmica, e manifesta-se no seu modo comunitário de conceber a existência, na capacidade de encontrar alegria e plenitude numa vida austera e simples, bem como no cuidado responsável da natureza que preserva os recursos para gerações futuras. Os povos podem ajudar-nos a descobrir o que é uma sobriedade feliz, e nessa linha tem muito para nos ensinar. Sabem ser felizes com pouco, gozam dos pequenos dons de Deus, sem acumular tantas coisas. Não destroem sem necessidade, preservam os ecossistemas e reconhecem que a terra, ao mesmo tempo que se oferece para sustentar a sua vida como uma fonte generosa, tem um sentido materno que suscita respeitosa ternura. Tudo isso deve ser valorizado e recebido na evangelização. Olha que palavra linda do Papa Francisco. A gente tem também algumas participações pelo YouTube. A Nilda Maria Gonçalves dos Santos, muito importante a discussão e o respeito aos povos originários. Margarida Onofre, bom dia, os povos indígenas estão representados através da CJP Brasília nesta conversa. Mauro Noleto, saudações ao grande advogado indigenista, meu caro amigo Paulo Guimarães. Viva a vida dos povos tradicionais. Margarida, os povos indígenas, eu acho que faz falta a gente ouvir também o indígena nessa conversa. Eu reconheço isso, eu acho que a gente, pelo menos eu não me sinto no direito de ter um lugar de fala como se um indígena fosse, porque eu acho que a cosmovisão é tão ampla e tão vasta, diferente da nossa, que merecia sim um espaço, mas os indígenas estão muito engajados essa semana no próprio julgamento, na mobilização que está acontecendo em Brasília, através do acampamento que está ali próximo ao Teatro Nacional. Inclusive a CJP está mobilizada também para ajudar a trazer donativos, eles precisam de alimentos não perecíveis, cobertores, roupas em geral, eles estão recebendo também. Então, se você tem interesse de doar, basta você ir até o acampamento, ou então pode entrar em contato com a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, que a gente vai fazer essa ponte entre o acampamento indígena. São muitas pessoas no acampamento indígena, inclusive andou circulando uma foto na internet dizendo que era para a pré-manifestação do dia 7 de setembro, e não é verdade.
é o acampamento indígena do marco temporal, fazendo pressão política nos parlamentares e no STF também, para que essa situação seja modificada. Afinal de contas, o que está em jogo é o seguinte: o julgamento vai aprofundar a análise do artigo 231 da Constituição Federal de 1988, que dispõe o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Esse é o artigo 231 em literalidade, o artigo da nossa Constituição Federal. Então, a gente retoma agora, nesse segundo bloco, a discussão sobre possíveis consequências desse julgamento com o Dr. Paulo Machado Guimarães, Ana, nosso entrevistado de hoje. Ana, Desculpe, Zé. só uma satisfação a essa observação, junto com o Paulo, que nós convidamos, porque, além dele vir da tradição do CIMI, ele é um dos que sustentou a causa indígena no Supremo, mas eu falei pessoalmente com Samara Pataxó, Cris Baré, Ivo Macuxi e Eloy Terena, que também sustentaram. Mas é como você disse, falei para que estivessem juntos aqui, não é, na sessão de hoje. Mas como você acabou de explicar, a Samara está nesse instante numa reunião com as mulheres indígenas que vão estar no seu ato do próximo dia 7. Ivo viajou para Roraima e dizia que tinha uma reunião com a comunidade para prestar conta do depoimento dele. Então, eles se sentem também apoiados pelo Paulo, que é um aliado de longa data, e na comissão que o Paulo preside, vários desses companheiros indígenas estão também integrados como membros, como o Eloy Terena, não é, Paulo? Então, aqui não vamos brincar de burrinho de São José, que sempre alguém tem o direito de dizer que é a criança que tem que ir no burro, que é a mãe que tem que ir no burro, que pode, né, não pode sacrificar o burro indo todo mundo no burro, né? O Paulo está bem aqui, mas nós nos sentimos acolhidos. Samara foi minha aluna, Eloy escreve comigo no Direito Achado na Rua, então estamos bem, né? Nós não estamos usurpando lugar de fala, nós estamos reivindicando o direito de também falar. Ou então acompanhando esses lugares de fala. Eu me vejo dessa forma, acompanhando, dando as mãos a esses processos e a essa defesa da causa indígena. Né? Assim, não é porque eu não sou indígena que eu não posso apoiar essa causa. E como bem disse você aí no comentário sobre o Evangelho da Simone, o cristão deve apoiar as boas causas, não é? Deve apoiar a boa nova, a visão modificadora do Evangelho sobre as causas antigas. Então, vamos em frente. Obrigada pela sua contribuição, Zé. Agora, o doutor Paulo, vamos lá. Quais seriam as ameaças à sobrevivência dos povos indígenas caso essa tese do marco temporal seja confirmada? Então, Zé, acho que você está mudo, Zé. Não, só um dado. Saiu agora o Atlas da Violência do IPEA. Incremento de assassinato de indígenas nos últimos 10 anos, 21% sobre os dados anteriores. Essa já é uma das consequências. Com certeza, com certeza. Não, eu só me permito fazer uma referência breve aqui. Primeiro, saudar meu estimado colega e, para mim, um dos mais brilhantes militantes, professores e operadores na área jurídica, o professor Mauro Noleto, a quem tenho um apreço e uma profunda admiração, um dos mais destacados militantes das causas sociais que nós temos aqui no Brasil e em Brasília, especialmente. No que diz respeito aos colegas indígenas, eu também me somo a isso. Eu registro com extrema alegria e satisfação, com profundo orgulho, a destacada e qualificada intervenção que Eloy, Samara, Ivo, Aureliano e Cristiane
Cristiane Soares, inclusive, advogada da COIAB, é integrante da direção da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas no Conselho Federal da OAB. Ivo é membro da nossa comissão, né, um destacado atuante. Eles fizeram intervenções exemplares no Supremo, sustentações orais, além da sua natural atuação muito habilidosa no processo. São profissionais da advocacia, jovens advogados da advocacia, advogados e advogadas muito hábeis e muito qualificados. Eu fico profundindo e, com certeza, não faltarão oportunidades para que a Comissão de Justiça e Paz possa contar com a contribuição valiosa, né, e qualificada desses colegas, né? Agora, objetivamente, sobre essas consequências, eu tenho dito o seguinte: além dessa que o Zé Geraldo bem lembrou, né, há uma consequência que é o seguinte: há um debate para o lado dos interesses, né, do agronegócio, de que haja um limite para a demarcação das terras indígenas. Essa discussão não é de hoje. É por isso que eu insisto, né, eu não consigo analisar esse episódio que nós estamos vivendo hoje, no julgamento desse recurso extraordinário com repercussão geral, sem termos a perspectiva histórica dos conflitos e dos embates que se travavam antes, né? Como o Zé Geraldo lembrou bem dos idos de 82, mas nós vamos até atrás, né? O Parque do Xingu, né, ele foi objeto de conflitos e de disputas judiciais que chegaram ao Supremo, né? Havia uma tese, na época, né, de um advogado do Mato Grosso, denominado Armando Conceição, que ele concebia o seguinte: que a União deveria indenizar os proprietários pela tese de que, segundo a tese de que, ao demarcar uma terra indígena, né, havia uma desapropriação indireta, porque ali não havia índios, né? Então, a partir do volume de demandas que esses advogados propuseram no Supremo, eram inúmeras ações civis originárias, isso na década de 80, né, sustentando essa tese, ou seja, que os índios não estavam ali na terra. E aí o Supremo começou a enfrentar esse movimento. Houve um caso, acho que o Zé Geraldo vai se lembrar disso, houve um caso em que foi o então procurador da República, Gilmar Ferreira Mendes, que oficiava no Supremo, junto com o então procurador-geral da República, José Paulo Sepúlveda Pertence, em que ele constatou que, num laudo feito por um perito, afirmava-se que os índios, se não me engano, os índios Caiabi, lá no Parque do Xingu, num documento de Von Marcius, um naturalista, pesquisador que teve no Brasil nos séculos XVIII, ou XIX, teria afirmado que naquele local não havia índios. Pois o então procurador da República, Gilmar Ferreira Mendes, em consulta em biblioteca na Alemanha, ao original do livro de Von Marcius, constatou que o que ele afirmava era exatamente o oposto. O oposto. Que não é que não passava, tinha fartos índios lá. Então, o procurador da República, ele escreveu um documento chamado promoção. Fez uma promoção, ou seja, era um informe ao procurador-geral da República, dizendo que, tendo visto aquele processo, ele estava trabalhando para elaborar a contestação, porque, na época, na Constituição passada, o Ministério Público era quem fazia a defesa dos interesses da União. Então, ele estava fazendo a contestação e constatou aquilo. Então, o Procurador-Geral da República, doutor José Paulo Sepúlveda Pertence, a quem nós todos temos profundo apreço, como também ao ministro, hoje, ministro Gilmar Ferreira Mendes, temos grande apreço, ele peticionou nos autos do processo, deu notícia ao relator sobre essa ocorrência, o relator suspendeu a tramitação do processo, né, e determinou a apuração. Isso rendeu
queixa-crime desses advogados contra Pertence e Gilmar Mendes, o Supremo julgou essa queixa-crime e extinguiu, mas o Supremo Tribunal Federal, na década de 80, isso está registrado, fez uma reunião administrativa, e naquela ocasião as reuniões administrativas eram reservadas, né, e deliberou que em todos os processos daquela natureza, ações civis originárias, onde os ocupantes da área pediam a indenização sob a alegação de que a demarcação da terra tinha sido uma desapropriação indireta, porque ali não havia índios, né, porque os índios tinham sido expulsos, né, eles determinam onde tinha atuação daquele perito, era um engenheiro agrônomo, na realidade, perito, não era nem antropólogo, né, e o advogado, todos os processos teriam sua tramitação suspensa e refeita a produção de prova pericial. Isso aconteceu, ou seja, na década de 80, né, o Supremo foi vítima, né, e as terras indígenas, vítima desse tipo de atuação criminosa do exercício da advocacia. As questões foram superadas. Houve caso em que o Supremo realmente reconheceu que não havia prova da ocupação dos índios e assegurou uma indenização. Se não me engano, houve um único caso. Todos os demais outros casos, não. Uns mais recentemente, inclusive, agora, no final do ano passado, 2020, o Supremo Tribunal Federal, revendo um entendimento anterior que deveria remeter esses processos. Esses processos, tem processos dessa época que estão tramitando no Supremo até hoje. Alguns foram remetidos para a Justiça Federal do Mato Grosso, né? Mas, no ano passado, né, 2 ações civis originárias dessas foram julgadas. E nos votos dos ministros, né, se eu não me engano, por unanimidade, né, um voto do ministro Gilmar Mendes, do ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia, então, reconheceram que havia ocupação da terra pelos índios, ou seja, havia farta prova documental e o que é mais importante, uma prova pericial, uma prova técnica, que é produzida por antropólogos, e só pode ser feito por antropólogos, porque a antropologia é o único ramo da ciência social, né, dedicada ao conhecimento da alteridade, né? Portanto, afirmando isso, e houve um reconhecimento. Portanto, eu uso esse exemplo para mostrar que no Supremo Tribunal Federal há um registro histórico, né, de inúmeras situações de enfrentamento de diversas tentativas de usurpação da terra indígena com legitimação social. Mas não é. Agora, utiliza-se essa tese. Vamos admitir que essa tese de um marco temporal seja adotada. Primeira consequência, não há mais demarcação de terra indígena. Ou seja, nenhuma administração pública vai querer demarcar, mas haverá um grave problema. E esse grave problema recairá sobre servidores públicos e sobre antropólogos, que é quem vai ser o responsável por afirmar que determinado espaço territorial não é terra tradicionalmente ocupada e, consequentemente, não é um bem da União. Eu tenho tido, no momento, a honra de advogar e prestar assessoria jurídica para a Associação Brasileira de Antropologia. Eu serei o primeiro advogado a afirmar para todos os antropólogos e antropólogas, sabe, que, constatado que ali há uma terra tradicionalmente ocupada, mesmo que os índios não estejam na posse no momento em que o estudo esteja feito, que deva afirmar que realmente a terra é tradicionalmente ocupada, porque é bem da União. Como é que um cidadão vai pegar e afirmar, não, aquilo lá não... E aí, e o que é pior, vai desapropriar uma terra, a solução que é apresentada é assim, não tem problema você afirmar o marco temporal e os índios não terem a terra demarcada. Porque, se for necessário, né, nós vamos desapropriar a terra do fazendeiro que está ali, tanto quanto for necessário, vai pagar a indenização pelo valor da terra, né, e os índios vão ter a posse. Quer dizer, é muito simples a solução para o lado do raciocínio do agronegócio, é muito simples.
Mas só que essa terra não é uma terra tradicionalmente ocupada, não tem as garantias constitucionais que a outra terra tem ocupada, e o que é pior, quer dizer, a União vai pagar por algo que é seu. É necessário a gente compreender isso. Como é que aí vai entrar a interferência? Eu fico imaginando a quantidade de procurador da República que vai querer analisar claramente como é que aquela declaração de que a terra não é indígena se deu. Ah, não, aí o Tribunal de Contas da União vai ter que analisar como é que o pagamento se faz para algo que é da União. E por aí vai a quantidade de problemas que pode desencadear para os servidores públicos que estão envolvidos nisso, todos eles, agentes públicos ou agentes políticos, né, porque vai envolver, né, servidor da FUNAI, servidor de carreira, né, servidores e consultor jurídico do Ministério da Justiça, ministro da Justiça que vai ter que afastar a terra, e o presidente da República. Essa cadeia de servidores públicos e agentes públicos e agentes políticos, eles estão envolvidos na aferição dessa responsabilidade. É gravíssimo isso. Isso não se faz envolvendo dinheiro público e terra pública, e o que é pior, né? A identidade de um povo que está tendo mais uma vez consagrada a violência de não ter o reconhecimento do que é seu. Quer dizer, é uma coisa inconcebível, né? E achar que os povos indígenas que vão ficar alijados disso, eles vão ficar de braço cruzado, é simplesmente apostar na continuidade dos conflitos. A solução efetiva, isso já está dado desde da Lei 6.001 de 73 e foi reiterada nos atos das disposições constitucionais transitórias em 88, tem que demarcar a terra e tem que retirar os ocupantes. Toda a experiência que todos os indigenistas no Brasil têm essa experiência. No momento que uma terra... Isso aconteceu com os Pataxó-Ranrã, que o Zé Geraldo bem lembrou, né? No momento em que a terra, o Supremo reconheceu e assegurou a posse da terra aos Pataxó-Ranrã, o comércio local começou a ter, lá de Pau-Brasil, de Camacã, Bahia, começou a ter pujança, porque os índios produziam na região e iam fazer feira e comprar os seus bens na localidade do lado. Os fazendeiros... Doutor Paula, eu vou ter que te interromper, porque o nosso programa passou rápido demais, acabou. Nós vamos ter que continuar essa conversa no sábado que vem. Você, nosso ouvinte, que vem nos acompanhando, vem acompanhando esse tema tão importante, sábado que vem não perca, nós vamos continuar essa conversa e talvez já com algum novo desdobramento desse julgamento do STF, que é super importante para os povos indígenas e, portanto, para o Brasil inteiro. Eu vou ter que me despedir super rápido, um abraço a todos, eu passo a palavra para vocês dizerem tchau, porque realmente nosso tempo pela rádio acabou, gente. Nesse julgamento, é vida e morte se confrontando. Vamos defender a vida e defender a nossa humanidade, defender a causa indígena. Faço as palavras do Zé Geraldo. Muito obrigado pelo convite. Perdão por ter avançado tanto na minha... Tudo bem, a gente continua semana que vem, Paulo. Se você assumir o compromisso com a gente, está tudo certo. Pode ser? E a gente continua com esse tema super complexo e denso, e que realmente a gente precisa de mais tempo para tratar. Nós agradecemos a sua audiência, ouvinte, nós agradecemos a você que está no YouTube e no Facebook da Comissão Justiça e Paz de Brasília, e eu desejo a todos um ótimo fim de semana e um belo feriado de 7 de setembro, uma data tão importante na nossa história, que fique registrada como uma data que marca a nossa também trajetória à democracia, que seja uma defesa a mais da democracia pela nossa história, porque, vamos lembrar, né, depois Dom Pedro II, lá depois, ele era democrata, ele queria ter sido presidente e não imperador. Isso já demonstra muita coisa do pensamento da família imperial e da visão progressista, né, desse nosso líder tão amado, que foi Dom Pedro II, depois
na proclamação da República, sofreu um golpe. Mas isso é tema para outro programa, gente. Muito obrigada, estejam conosco. Obrigada pela audiência. A gente se vê no sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Demarcação já. Demarcação já. Por nós não vermos como natural a sua morte sociocultural, em outros termos, por nos condoermos e termos como belo e absoluto seu contributo do tupi ao tucupi, do guarani ao guaraná. Demarcação já, demarcação já. Pois guaranis e macuxis e pataxós estão em nós e somos nós, pois índio é nós, é quem dentro de nós a gente traz, aliás, de Caiapós e Caiouás, somos